tudo bem? Rodrigo Retica aqui, para uma revisãozinha de História da Arte. A Marie também já está aqui preparada, né, Marie? Ela já está louca aqui para pegar o tripé da câmera. Para você que está vendo uma revisão minha pela primeira vez, a Marie, ela é doida pelo tripé da câmera. Ela não pode ver eu montar ele ali que ela fica tentando subir. Então, se a câmera começar a balançar, é porque ela está aqui oriçada. Ela estava dormindo, agora acordou, agora está assim, tá? Essa revisão aqui é para o segundo ano, tá bom? E como tem muitos módulos para a gente fazer a revisão, então eu vou ser bem rápido, bem dinâmico, para tentar não deixar o vídeo muito longo para vocês, tá bom? O primeiro módulo ele fala ali sobre a fotografia. É legal a gente lembrar, né, um pouco sobre o histórico dessa câmera, da câmera fotográfica de um modo geral. Saber como funciona a câmera escura, e tem uma questão ali sobre isso, eu já vou falar sobre ela. Os componentes da câmera fotográfica, é legal lembrar também, né? Obturador, lente objetiva, visor e a abertura. Ela já está ali no tripé já. Vai balançar um pouquinho, tá bom? Enfim. Eu não vou levantar para tirar ela dali agora, deixa ela ali. E aqui a gente chega nas questões, tá bom? Vamos começando ali. Quais são os elementos básicos que compõem a câmera fotográfica? Acabei de responder, né? É a lente objetiva, obturador, abertura e visor. Deixa eu ver qual que é aqui. É a letra D, né? A alternativa correta. Lente objetiva, obturador, diafragma e visor. Que diafragma e abertura, eles acabam sendo ali a mesma coisa, tá bom? Como são armazenadas as fotografias nas câmeras analógicas? As fotografias na câmera analógica, elas são armazenadas em um filme fotográfico, né? A letra B. Hoje em dia as nossas câmeras digitais, elas armazenam as fotos num chip, mas antigamente no passado as câmeras elas tinham... Marie. Elas tinham uma fita dentro delas. Marie. Elas tinham uma fita dentro delas que armazenavam as fotos, tá bom? Aqui é aquele ali que fala sobre a câmera escura que eu falei pra vocês, ó, o contextualizado. Tem ali um desenho da câmera escura, fala um pouquinho sobre ela, e daí ele pede ali para você descrever o mecanismo de uma câmera fotográfica, explicando a importância da câmera escura para o seu funcionamento. Gente, a câmera escura, ela é a base da câmera fotográfica, né? A câmera fotográfica, ela é basicamente uma câmera escura, né? Ou seja, é uma caixa com um pequeno orifício que isola um feixe de luz que depois será fixado num filme fotográfico ou numa placa de metal embebida em substâncias fotossensíveis, que nem era antigamente, ou que nem é hoje em dia, armazenada num chip e tal, tá bom? Então a câmera escura, ela funciona dessa maneira e ela é a base para fundamentação, para formação da câmera fotográfica, tá bom? A 2 ele tem ali um texto falando sobre a falência da Kodak. Caraca, Marie, sossego, facho. Vem aqui, vem. Vem desse lado. Caramba. Gente, desculpa, mas ela tá encapetada. A Kodak teve um papel fundamental na história da fotografia pelo mundo atuando como... Deixa eu ver aqui... a letra B, no desenvolvimento de câmeras fotográficas automáticas que rapidamente foram incorporadas ao mercado, popularizando a linguagem. A Kodak, gente, ela é a empresa responsável por popularizar as câmeras fotográficas. Não é à toa que ela é extremamente famosa e relacionada à fotografia até hoje em dia, apesar de ser uma massa em concordata. Eles que montaram, né, um modelo de uma câmera que pudesse ser comercializada e fosse barata, que tivesse um filme e depois pegasse esse filme e pudesse levar para um laboratório para ser revelado. Marie, cara, sério, vem pra cá. Não. Ela subiu agora em cima do negócio. Tá parecendo eu dando aula, né, tendo que mandar os alunos sossegarem o facho toda hora. Exercício de aprofundamento, ele pede para você falar ali um pouquinho sobre uma foto, né? Ele fala ali, é possível afirmar que essa é uma boa fotografia? Justifique sua resposta. Gente, no texto ele fala um pouquinho sobre enquadramento também, fala ali sobre principalmente uma regra do terço e tal, como organizar os elementos de uma maneira coerente na foto. E essa fotografia, ela segue exatamente a regra do terço. Então a gente pode dizer que é uma fotografia muito boa, porque ela está muito bem enquadrada, ela segue essa regra do terço. O que é a regra do terço, Retica? Dá uma olhadinha ali na apostila, na página, deixa eu ver aqui.
Página 565, tem ali uns exemplos, fala um pouquinho sobre como você pode tirar uma boa fotografia usando essa regra do terço, que a maioria das câmeras fotográficas de celular já até mostram, né? A tela dividida em um joguinho da velha, que é o funcionamento da regra do terço, tá bom? O texto 2 ele fala sobre cor, é legal lembrar a definição da cor, a diferença entre cor luz e cor pigmento, né? Cor luz é essa cor imaterial, que tem como primárias o verde, o azul e o vermelho. E a cor pigmento é a cor da tinta, a cor física, né? A cor que a gente toca, que tem como primário o azul, vermelho e amarelo, tá bom? É legal lembrar também o que é essa cor, né? Que é essa interpretação psicológica da luz que chega aos nossos olhos e como ela se organiza no mundo, né? Como tem ali esses sistemas de cores primárias, secundárias, quentes e frias, isso também é bacana, tá bom? A primeira questão ali é quais as cores primárias, segundo a teoria da cor luz e da cor pigmento. Acabei de responder. Teoria da cor luz, verde, azul e vermelho. Teoria da cor pigmento, vermelho, amarelo e azul, tá bom? Ou magenta, amarelo e ciano. O que é o espectro visível e qual importante físico o descobriu? Gente, qual que é essas alternativas aqui? A letra C, né? O espectro visível, ele é o estudo sobre a decomposição da luz branca, né? O Newton descobriu que quando ele passava o feixe de luz branca por um prisma, ela se dividia em 7 cores, e se ele passasse essas 7 cores por outro prisma e juntasse essas cores, elas ficavam novamente brancas, tá bom? Então, o espectro visível da cor são essas 7 cores que a gente pode, que formam a luz branca. Essa questão aqui, ó, do exercício contextualizado é muito legal, né? As flores da árvore, quando iluminadas pelo sol... Meu Deus, Marie! Caraca! Eu falei que ela tá encapetada. Gente, sério, só um pouquinho, tá? Desculpa, gente, eu não vou regravar. Eu tô aqui de manhã tomando café ainda. Me desculpem pela tentação, mas enfim. Essa questão aqui é bem legal porque fala, né? As flores da árvore, quando iluminadas pelo sol, mostram-se verdes. Por quê? Porque elas refletem, né, a luz verde e absorvem todas as outras. Isso daí corresponde à alternativa, deixa eu ver... Alternativa A, refletem difusamente a luz verde do espectro solar, as outras elas estão absorvendo, tá bom? A 2, fala ali um pouquinho sobre o olho humano e tal. E essa questão aqui também é bem interessante, se não me engano essa questão aqui é uma adaptação do Enem, inclusive, né, que fala ali um pouquinho sobre o olho humano. E... depois, no finalzinho, ele fala um indivíduo que por alguma deficiência não consiga captar as informações transmitidas pelo cone, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha como cinza, pois os bastonetes eles não vão estar pegando a cor, eles vão estar simplesmente pegando a questão da luminosidade, né? Então, vai ser cinza este objeto, porque os cones eles são as partes do olho, né, são as células do olho responsáveis por diferenciar os padrões de cores. Como não vai ter, ele só vai saber diferenciar as tonalidades entre preto e branco, tá bom? O exercício de aprofundamento aqui, ele dá uma obra do Van Gogh e daí fala para você fazer uma análise das cores usadas pelo artista, destacando as harmonias criadas e temperaturas de cores. Gente, essa obra aqui, ela é bem legal, uma obra bem quente, né, porque ele usa muito vermelho, amarelo, né, esses tons assim, bem vivos aqui à frente, e ele cria um contraste entre o quente e o frio quando ele faz uma borda ali em cima da tela usando a tinta verde, né, que é uma cor mais fria, é uma cor que não é tão vibrante e intensa quanto o vermelho e o amarelo em si, o laranja que ele usa aqui em intensidade. Então a gente pode analisar esse quadro como sendo um quadro predominantemente quente, usando cores quentes e com um pequeno contraste entre o quente e o frio em cima, ou então entre complementar, porque o vermelho e o verde também são cores complementares. Tá bom? Chegando no módulo 3, é o módulo mais extenso que vocês têm para estudar, mas também é um dos assuntos mais legais, tá? O impressionismo é um tipo de arte muito legal, é muito bacana de estudar.
Os artistas são bem interessantes, a pintura é muito bonita, né? Ele fala ali um pouquinho sobre, no começo do texto, sobre como surgiu o impressionismo em si, né? Que nasceu ali com o quadro Impressão Nascer do Sol do Monet, fala sobre a técnica, a influência, né, que vem da fotografia, da arte oriental e do Manet, né, que era um brother do Monet. Os artistas, né, lista ali alguns artistas, é legal vocês lembrarem esses artistas, tá bom? É bem importante isso, conhecer esses caras. A Marie ainda está aprontando, vocês escutaram o barulho? Ela acabou de jogar uma das minhas action figures no chão. Enfim, fala sobre a chegada do impressionismo no Brasil, isso também é bem legal, e ali no final ele traz até como curiosidade essa relação entre o impressionismo, a música e a dança, mas pra gente agora não vai ser tão importante assim, tá bom? Aqui, a primeira questão. Quais as principais características da pintura impressionista? Eu fiz aqui até um gabaritinho aqui, ó, impressionismo, cadê? Gente, as principais características da pintura impressionista são pinceladas soltas e rápidas, né, mais dinâmicas, assim. Eles usam um menor número de cores para fazer o maior número de cores no quadro, então eles utilizam as cores com mistura diretamente no quadro, não utiliza tinta preta, tá bom? As pinturas não têm um contorno muito bem definido, elas parecem até que estão meio fora de foco. Eles adoravam pintar a mesma cena em diferentes horas do dia para captar os diferentes padrões de cor que eles conseguiam ver na natureza. Era totalmente focada na representação da luz, né? Eles focavam nessa ideia de como era a luz estava se manifestando naquele instante. Isso era muito importante para os artistas impressionistas, tá bom? E principalmente eles iam no lugar ver o que estava representado, eles iam ver o que estava sendo apresentado ali naquele momento, tá bom? Eles iam, tipo, ia pintar uma praia, ele ia até a praia para ver. Que relação pode ser estabelecida entre o impressionismo e a fotografia? Vamos ver aqui. A letra A, né, ajudou a descobrir o encanto pela cena ocasional e do ângulo inesperado, impulsionando os artistas a novas explorações. Tipo, a partir da fotografia, os caras começaram a ter uma visão completamente diferente de enquadramentos, que possibilidades eles podiam fazer novas cenas, e também mostrando uma espontaneidade maior nas poses dos modelos, das modelos. Então os artistas começaram a pegar aquelas influências da fotografia e aplicar na obra deles. Sem contar que a fotografia que foi um ponto divisório ali, né, entre os artistas fazerem a cópia da natureza e não fazerem mais, afinal a fotografia já fazia isso mecanicamente. Contextualizado, ele traz um texto ali sobre o jogo, né, um jogo que eu adoro, que é o Zelda. E daí fala ali que o jogo ele foi inspirado no impressionismo, né, esse Skyward Sword. E daí fala quais as principais influências do impressionismo, que é uma das inspirações para esse jogo, né, da série Zelda. As principais inspirações, cadê aqui? A fotografia e a arte oriental, que é a letra E, tá bom? Isso daí eu já até comentei anteriormente. A 2 tem ali um quadro do Monet. Observadores atentos da natureza, os artistas passaram a... essa questão aqui também é uma adaptação de uma questão do Enem, olha só que interessante. Aqui o gabarito, cadê? É a letra D. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta, tá bom? Essa é a alternativa correta. Eles não idealizavam cores, formas, eles não usavam tinta preta, então a ideia aqui é a letra D, né? Pintando diretamente e misturando as cores ali na tela rapidinho. Exercício de aprofundamento, tem uma obrinha ali, da Mary Cassatt, e fala para você descrever as principais características do movimento impressionista que se verificam nela. Gente, é aquilo lá que eu já falei na primeira questão, né? Pinceladas rápidas, soltas, misturas diretamente feitas na tela, uma pose com enquadramento não tradicional, a gente só vê ali metade das meninas, as meninas elas não estão posando para o quadro, digamos assim, tem essa coisa da fotografia, não tem um contorno muito bem definido, né? A gente consegue ver muitos borrões ali no quadro também, tá? E aí a gente chega aqui no nosso último módulo, que é pós-impressionismo. Uma coisa legal de lembrar é a diferença entre pós-impressionismo e impressionismo, né? Que os pós-impressionistas eles foram em busca de uma arte muito mais profunda, muito mais baseada em filosofia, religiosidade, experiências pessoais, né? Uma obra muito mais subjetiva. E aqui a gente tem 4 artistas que são muito importantes, eu quero que vocês lembrem deles para a prova,
Porque esses caras aqui, eles são a base de praticamente toda a arte que a gente vai ver aí no começo do século XX, que serão as nossas próximas aulas. Então é bem importante lembrar desses 4 aí, né? Lettré, ou Lautré, se eu não me engano, que me ensinaram que a pronúncia era Lautré, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Então vamos lá. O primeiro exercício ali de fixação fala, né, o que levou esses artistas do pós-impressionismo a se afastarem dos modelos impressionistas. Acabei de falar. Né? Aqui no caso vai ser a alternativa E, a necessidade de encontrar um caminho mais autoral para a sua obra de arte. Que características tinham em comum os artistas do pós-impressionismo? A principal, gente, característica que eles têm em comum é esse trabalho autoral. Tipo, eles não estão preocupados com os outros artistas, cada um faz o seu. Essa ideia do trabalho autoral é uma das principais características deles. Sem contar que pinceladas mais grossas nos seus trabalhos de tinta, né? Eles não se preocupavam mais necessariamente com as regras impressionistas e fugiam do naturalismo. Eles não copiavam a natureza. Eles olhavam para a natureza e representavam do jeito que eles imaginavam que deveria ser, o que o subjetivo deles mandava, tá bom? Aqui agora, exercício contextualizado, tem ali um texto, e daí fala ali, com base no texto sobre pintura moderna, identifique a autoria da carta. Vamos ver. A carta ela foi escrita pelo Van Gogh, né, que estava interessado pelas relações de força, como atração, tensão e repulsão no uso das cores. O Van Gogh ele era um grande estudioso de cor, né, apesar da obra dele ser toda baseada no sentimental, as cores têm um grande papel de passar esses sentimentos, tá bom? Então o Van Gogh ele está totalmente associado a essa busca sempre por expressão de sentimento, tensões e qualquer coisa relacionada à sentimentalidade, à expressividade através do uso das cores e das pinceladas, tá bom? Monte Santa Vitória, tem uma fotografia ali dele e tal. Cézanne foi figura importante. Picasso chegou a afirmar uma vez que ele é o pai de todos nós, se referindo a... Né, por que Picasso fez essa afirmação ali sobre o Cézanne? Vamos ver aqui as alternativas. A forte influência que o trabalho de Cézanne teve sobre o entendimento geométrico estruturante, que é a base do cubismo, exatamente, essa daqui, a letra A. Né? Todo o trabalho de Cézanne, gente, vai ser baseado no entendimento geométrico da natureza. Van Gogh vai ser sobre o sentimento, Cézanne vai ser sobre a geometria, Gauguin vai ser sobre as cores, Lettré vai ser sobre a agilidade no traço, e cada um vai ter uma temática muito clara. O Van Gogh vão ser os seus próprios sentimentos pessoais, o Gauguin vai ser o primitivismo, o Cézanne vai ser essa análise da natureza, né? Tipo uma análise geométrica da natureza. O Lettré vai ser sobre o submundo, os bordéis, cabarés e tudo mais, tá bom? E no caso aqui o Cézanne, ele é muito importante por essa análise geométrica que influencia muito o cubismo, tá bom? Van Gogh vai influenciar muito o expressionismo e o Gauguin vai influenciar muito um movimento chamado fauvismo. E o exercício de aprofundamento, ele traz um trabalho aqui de um outro pós-impressionista, o Odilon Redon, e fala para você falar, né, por que esse artista também pode ser considerado um outro impressionista. Gente, aqui a gente consegue ver uma clara negação do naturalismo, né? As figuras ali, elas não têm nada de natural. A gente vê uma mulher ali praticamente disfarçada no meio daquele monte de borrões de tinta ali que formam a paisagem. E esse ciclope ao distante, assim, observando ela, né? Uma coisa bem, assim, simbólica, né? Ele não está preocupado com nada, assim, que seja muito real. E tudo é muito resumido, é tudo muito meio que abstrato. É um estilo próprio, marcante do próprio Odilon Redon, que nega a representação naturalista da natureza, tá bom? Gente, devido aí às interferências da Marie, esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu queria, me desculpem, tá bom? Espero que essa revisão ajude vocês aí na prova, tá? E acabou que o vídeo teve que ficar um pouquinho maior, porque afinal a gente ia comentar sobre 4 módulos, tá? Estudem bastante para a provinha de vocês, tem um resuminho lá nos PDFs, né, para ajudar na leitura também. Vocês não têm por que tirar uma nota baixa nessa prova, com todas as oportunidades que vocês estão tendo. Então, por favor, aproveitem-as. E até mais, eu vou continuar aqui com o meu café. Até breve.